Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, hoje a gente tem aqui um material de estudo bíblico bem interessante. É uma lição sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 2 e 3. A fonte é um guia do programa PC, lá para frente, final de 2025, e o tema central é a integridade do pregador do Evangelho. Um tema bem denso. Sim, e a nossa missão aqui é descompactar o que essa história antiga tem a dizer sobre liderança, sobre motivação e, principalmente, como manter a integridade quando se está sob pressão. A gente vai usar a figura do apóstolo Paulo como um estudo de caso. E o ponto de partida que o guia nos dá, o que eles chamam de texto áureo, já começa com tudo. Paulo escreve: "A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha." É uma frase muito forte, né? Nossa, muito. Não é uma afirmação casual de jeito nenhum. É uma defesa, assim, apaixonada. E para a gente entender o peso disso, a gente precisa voltar no tempo e perguntar por que ele sentiu essa necessidade tão grande de dizer isso. Exato, porque a coisa toda começa com um drama. Paulo e a equipe deles são basicamente expulsos da cidade de Tessalônica. Por uma perseguição bem violenta. Isso, e assim que ele vira as costas, os oponentes dele começam o que a gente chamaria hoje de uma campanha de difamação. O guia que a gente está analisando mostra que as acusações eram pesadas, atacavam direto as intenções dele. Sim, é um direto na motivação. Então ele escreve essa carta não só para animar o pessoal, mas para se defender. E ele monta essa defesa em alguns pilares, né? O primeiro é o que a lição chama de justa motivação. Sim, ele começa dizendo que a mensagem dele não vinha de engano, nem de impureza, nem de dolo. São palavras fortes, né? Muito. Ele está essencialmente dizendo, olha, eu não sou um vigarista, não tenho segundas intenções, não estou manipulando ninguém. E aí ele apresenta uma prova. E é uma prova bem convincente. E que prova é essa? É quase um apelo à lógica, né? Ele lembra o pessoal de Tessalônica de como ele chegou lá. Depois de ter sido maltratado, insultado em outra cidade, Filipos, ele basicamente argumenta: pensem um pouco, se o meu objetivo fosse conforto, dinheiro ou vida fácil, por que eu passaria por tanto sofrimento para depois entrar em outra situação de conflito só para falar com vocês? É um argumento poderoso pela simplicidade. E era muito necessário. O nosso material de apoio, ele pinta um quadro bem vívido desse mercado espiritual da época. Ah, é. Sim, o mundo greco-romano estava, assim, fervilhando de filósofos itinerantes, gurus, curandeiros, todo tipo de pregador. E a pergunta no ar era sempre: qual é a sua real intenção? É dinheiro? É fama? Poder? Entendi. O guia até cita um estudioso que descreve muitos desses pregadores como enganadores enganados, que usavam a religião ou a filosofia como um pretexto para a ganância. Então, quando Paulo diz que a motivação dele é pura, ele está se diferenciando ativamente de um mar de charlatãs. Ele está dizendo, eu não sou um deles. O que me leva ao segundo pilar da defesa dele, que ataca justamente essa questão da fama. Ele afirma que não buscou aplausos ou a glória que vem das pessoas. Ele diz que a única preocupação era agradar a Deus, que prova os nossos corações. Sim. E eu achei uma frase no material de estudo que me pegou porque resume essa tensão perfeitamente. A frase é: o mundo não quer ser confrontado e a mensagem de arrependimento não é e nunca foi popular. Olha que interessante isso. Ele está usando a própria impopularidade da mensagem como prova de sinceridade. Exato. A lógica é: um bajulador diz o que as pessoas querem ouvir para ganhar o favor delas, certo? Um líder íntegro diz o que as pessoas precisam ouvir, mesmo que isso crie atrito. Ao se recusar a adoçar a mensagem, ele demonstrava que o público-alvo dele não era a plateia, mas a própria consciência diante de Deus. É uma inversão total da lógica de marketing, né?
E geralmente buscar aplauso e buscar dinheiro andam de mãos dadas. E essa era a próxima e talvez a acusação mais grave que ele precisava derrubar. A de que ele fazia tudo por lucro, que tinha intuitos gananciosos. Sim, e a resposta dele a essa acusação não é só verbal, é prática. Paulo deixa muito claro que ele se recusou a ser um peso financeiro para a comunidade, mesmo que ele acreditasse que tinha o direito de ser sustentado por eles. Certo. E essa atitude era o principal argumento dele. Ele não só dizia que suas intenções eram puras, ele vivia de um jeito que tornava essa pureza visível e inquestionável. Era uma prova viva contra a calúnia. E é aqui que a defesa dele muda de tática. A coisa fica muito, muito interessante. Em vez de continuar com argumentos lógicos, ele passa a usar imagens do dia a dia, metáforas. E a primeira me pareceu, assim, um pouco inesperada. Ele se compara a uma mãe carinhosa. Por que essa imagem? O que isso comunicava naquela cultura? Essa escolha é genial e totalmente subversiva. Pensa bem, a liderança no mundo romano era masculina, dominante, associada à força, ao poder, à autoridade do pater familias. Sim. Ao se comparar a uma mãe que amamenta, que acaricia os filhos, a palavra grega usada é muito terna, Paulo vira essa expectativa de cabeça para baixo. Ele está redefinindo liderança não como dominação, mas como doação. Doação. Isso. A mãe dá, ela não tira, ela nutre, ela se sacrifica, ela entrega a própria vida. É a antítese completa da ganância da qual ele era acusado. Entendi. Ele não está só se defendendo, ele está ensinando um novo modelo de poder. E logo em seguida ele usa outra imagem que reforça essa ideia, mas por um ângulo diferente, a de um trabalhador incansável. Ele lembra que trabalhou noite e dia para se sustentar e não ser um fardo. E isso não era uma afirmação vaga. Paulo tinha uma profissão, ele era um fazedor de tendas, um artesão. O material de estudo até menciona que essa prática deu origem ao termo moderno missionários fazedores de tendas. Ah, sim. Mas, pensando bem, é quase um precursor do que a gente chama hoje de side hustle, sabe? Da economia dos bicos. Ele tinha a vocação principal dele, a pregação, mas mantinha uma habilidade prática que garantia a sua independência. E no caso dele, mais do que independência, garantia sua integridade. Claro. Ele não dependia da boa vontade financeira de ninguém, o que o tornava imune à acusação de que ele estava no negócio pela grana. Isso devia dar uma liberdade incrível para ele, imagino. A liberdade de falar a verdade sem medo de cortar a própria fonte de renda. E aí ele fecha esse trio de imagens com uma terceira figura. A do pai exemplar. Como essa metáfora se encaixa com as outras duas? Ela completa o quadro. Se a mãe representa o cuidado sacrificial e o trabalhador a integridade prática, o pai, no modelo que ele descreve, representa a orientação, a formação de caráter. Ah, ok. O texto diz que ele lidou com cada um deles como um pai faz com seus filhos. E o guia de estudo aponta que essa figura paterna exercia 3 funções: exortar, que é encorajar, motivar, consolar, que é o cuidado pastoral na dificuldade, e admoestar, que é a parte mais difícil. A de corrigir, né? A de corrigir, de confrontar quando é preciso. Então não era só um cuidado afetuoso, tinha também um aspecto de disciplina, de preparação. Exatamente. O que é genial aqui é que Paulo não está só se defendendo ponto a ponto. Ele está criando um novo manual de liderança em tempo real. Ele pega 3 arquétipos universais, a mãe, o trabalhador e o pai, e funde em um único modelo. Nossa. A lição implícita é que liderança eficaz e íntegra não é uma coisa só. É essa combinação complexa de sacrifício terno, trabalho duro e orientação firme. Ele está basicamente dizendo: não olhem para os grandes oradores de Roma ou para os filósofos de Atenas para entender como eu opero. Olhem para suas próprias famílias. Isso muda tudo. A discussão sai da defesa pessoal dele e vira uma aula sobre o que significa liderar de verdade. Isso já nos leva para a segunda parte da nossa análise. No capítulo 3, a conversa muda da integridade do Paulo para a resiliência da comunidade que ele formou. Sim. Ele está longe, fisicamente,
mas o texto transmite uma preocupação quase palpável com eles. Uma angústia real. Ele diz que, não podendo mais suportar, ele envia Timóteo, o braço direito dele, para ver como eles estão. Ele estava genuinamente preocupado que o tentador pudesse ter minado a fé deles por causa da perseguição intensa que eles enfrentavam. E a mensagem que Timóteo leva e que Paulo reforça na carta é profundamente contraintuitiva, especialmente para a nossa mentalidade moderna. Como assim? Ao falar das tribulações, Paulo não promete que Deus vai tirá-los daquela situação. Ele não diz tenham fé que tudo vai dar certo. Pelo contrário, ele lembra eles de algo que ele já tinha dito pessoalmente. Vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Uau! Ele está dizendo que o sofrimento por causa da fé não é um acidente de percurso, não é um sinal de que algo deu errado. É parte do pacote. É esperado. Isso é um contraste brutal com muitas mensagens que a gente vê hoje. O próprio material de estudo que a gente está usando faz uma crítica a slogans como "você nasceu para vencer, não para sofrer". Exato. A lógica de Paulo parece ser: a surpresa é o que desestabiliza. Se alguém espera uma vida sem problemas e eles aparecem, a pessoa pode pensar que foi abandonada ou que está no caminho errado. Mas se a pessoa já sabe que as dificuldades são inevitáveis, a energia não é gasta em desespero, mas em preparação. Em resistência. É uma pedagogia da resiliência. Ele não está oferecendo uma solução mágica, ele está fortalecendo a estrutura interna da comunidade para que ela possa suportar a pressão externa. E o clímax dessa ideia aparece na oração que ele faz por eles. É uma oração que revela tudo sobre as prioridades dele. Certo. Porque ele podia ter orado por tantas coisas, né? Pelo fim da perseguição, pela punição dos inimigos, por prosperidade, mas não é nada disso que ele pede. Nada disso. Ele ora para que o Senhor os faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Os verbos gregos usados aqui, segundo o nosso guia, são ainda mais intensos, com a ideia de abundar e transbordar. Transbordar. Isso. A solução de Paulo para a pressão do ódio que vinha de fora não era remover a pressão, era gerar uma contrapressão interna ainda mais forte. Uma força de amor tão abundante que não apenas preenchesse a comunidade, mas transbordasse. E esse para com todos é a parte mais radical, não é? Porque todos necessariamente incluiriam os perseguidores. Com certeza. É um chamado para responder ao ódio e à calúnia não com a mesma moeda, mas com uma força que desarma o conflito na sua essência, um amor que se recusa a ser contido por fronteiras do tipo nós contra eles. Exatamente. É o ápice do argumento dele. Ele começou se defendendo das acusações de ganância, de egoísmo, e termina orando para que a comunidade que ele fundou se torne uma fonte transbordante de amor altruísta. A oração dele é a prova final da própria integridade. Ele deseja para os outros o exato oposto daquilo de que ele mesmo foi acusado. Ao final desta análise, fica muito claro que, para o autor desta carta, a integridade de um líder não era um conceito abstrato. Estava amarrada a ações muito concretas. Recusar o lucro fácil, trabalhar com as próprias mãos, cuidar com o sacrifício de uma mãe e a firmeza de um pai, e, acima de tudo, preparar as pessoas para enfrentar a realidade, por mais dura que ela fosse. Sim. E o material nos deixa com um convite à autoavaliação. A sessão de aplicação pessoal da lição nos incentiva a sondar nosso próprio coração e perguntar se o que fazemos é para a glória de Deus ou para a nossa própria glória. A verdade prática que o guia resume é muito direta. Tão importante quanto aquilo que fazemos para Deus é a motivação pela qual o fazemos. A integridade, então, não é só sobre o que se faz, mas sobre o porquê se faz. É uma linha muito tênue e talvez a mais difícil de policiar em nós mesmos. Sem dúvida. E isso me deixa com uma reflexão final que a gente pode levar para além do contexto desse estudo. Em qualquer área de influência que a gente tenha, seja no trabalho, na família, numa comunidade online, no bairro, como é que as nossas ações diárias, aquelas que ninguém está aplaudindo, servem de testemunho para as nossas intenções mais profundas?
Boa pergunta. E que acontece quando o que a gente faz e o porquê a gente faz estão num alinhamento tão claro, tão evidente, que eles se tornam a nossa defesa mais eloquente, muito antes da gente precisar dizer uma única palavra.